Boa noite a todos, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos começar agora, nesse instante, mais um culto da Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor. Desejamos a todos a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja Jesus Cristo Redentor, uma igreja sem dízimos e sem ofertas. Vou girar aqui para ver se melhora. Nós estamos aqui falando diretamente do centro de Goiânia, capital de Goiás, em mais um culto. Aqui é o céu de Goiânia, aqui atrás é a Avenida Tocantins, que se direciona para a Praça Cívica. Hoje estamos em mais um culto da Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, uma igreja sem dízimos e sem ofertas, baseada em 1 Coríntios 3, 16, 18, quando diz que nós somos o templo vivo de Deus, nós somos consciência na existência e, como diz o pensador, a presença é a categoria a priori da existência. Então, desenvolver a consciência em nossos atos, tomando para si a responsabilidade que nos cabe em cada ato, em cada atitude, em cada momento, nós estamos cada vez mais nos posicionando de maneira presente nas relações, a relação conosco, com o outro, com o meio ambiente. E Jesus Cristo Redentor é um ser extremamente, profundamente presente em seus encontros com cada pessoa, com cada momento, em cada momento de sua permanência aqui conosco, como homem em sua trajetória. Uma igreja sem dízimos e sem ofertas. E pedimos ou sugerimos para todo aquele que sentir vontade de fazer alguma oferta, você pode procurar, meu irmão e minha irmã, alguém de sua família, alguém próximo a você, e fazer esse ato, ou uma casa de caridade. A caridade, a beneficência, ela não se limita a um momento material, de auxílio material, mas ela também pode se estender a um auxílio, a um apoio moral, de caráter, a um apoio nas próprias relações, em escutar uma pessoa, em dar uma palavra de conforto, de apoio, no próprio exercício, para algumas escolas espirituais da prece, para outras uma oração, uma reza, pois o que importa é o que te anima, o que anima a tua consciência, o que norteia, que é justamente a intenção de tua consciência, de teu ato. Diríamos aqui na Igreja Revolucionária que a intenção da tua consciência na prece, na oração, na reza, é o leme do navio. A prece, a oração é um fluxo de força, e o que anima esse fluxo de força é o teu pensamento, a tua consciência, mas acima de tudo é a intenção dessa consciência, desse pensamento. O entendimento da Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor é que Deus, nosso Pai, Ele tem a potência, a capacidade de analisar a intenção de cada um de nós. E nisso, o nosso entendimento é em que se baseia a análise, o julgamento, o juízo de valor de nossos atos, de nossas atitudes. E hoje nós vamos trabalhar mais um tema da Bíblia, nesses temas, nesses cultos, amém? Nós estamos escolhendo alguns dos
mais variados temas, mas especialmente aqueles que possam trazer dúvidas maiores, que possam estar mais diretamente ligado ao desenvolvimento da nossa alma, do nosso espírito, pois para todo aquele que professa sua fé em Cristo, para todo aquele que ainda não tem fé, que ainda não escolheu, que optou em não fazer o exercício da fé, ou se para ele nunca ouviu falar ou não quis saber, então até mesmo para você, meu irmão ou minha irmã, que porventura, uma vez que esses cultos ficarão gravados no canal do YouTube, você pode sim, a partir das palavras, do entendimento desses cultos, fazer uma reflexão e desenvolver o seu trabalho espiritual. Nesse sentido, hoje nós vamos trabalhar o seguinte tema: não vim trazer a paz, mas a divisão. Então, na noite de hoje, nós vamos trabalhar esse tema. Um versículo, uma frase, mas vamos dizer aqui em que parte da Bíblia se encontra essa frase e qual o contexto, e vamos pedir ao próprio Senhor Jesus Cristo que nos ajude, que nos auxilie no entendimento, que o Espírito Santo possa iluminar nosso pensamento, trazendo firmeza, trazendo clareza para o entendimento dessa passagem tão profunda, até certo ponto que provoca muitas polêmicas na interpretação dessa passagem bíblica. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, o tema do culto de hoje é: não vim trazer a paz, mas a divisão. E essa parte ela está na Bíblia. Quem quiser acompanhar, nós vamos aqui ler Mateus 10, 34 a 36, Mateus 10, 34 a 36, e vamos ler Lucas, capítulo 12, do versículo 49 ao 53. Então, repetindo, nós vamos ler aqui na Bíblia o capítulo 10 de Mateus, do versículo 34 ao 36, e nós vamos ler o capítulo 12 de Lucas, versículo 49 ao versículo 53. E em seguida vamos pedir ao próprio Senhor Jesus Cristo, Redentor, que nos ajude, que nos inspire, que clareie o nosso pensamento, para que a gente possa ter o entendimento mais profundo de sua palavra. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Vim para lançar fogo à terra, e que é o que desejo, senão que ele se acenda. Tenho de ser batizado com o batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão, pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho, e o filho com o pai, a mãe com a filha, e a filha com a mãe, a sogra com a nora, e a nora com a sogra. Lucas 12, 49 a 53, e também acabamos de ler Mateus capítulo 10,
do versículo 34 ao 36. Amém, igreja? Então, como estamos observando, é uma leitura muito forte, é um terreno onde suscita inúmeras reflexões, por que não dizer inclusive conflitos. Pois essa palavra de Jesus Cristo, quando ele diz que não veio trazer a paz, mas a espada significa e simboliza divisão. Já a princípio, nós podemos entender, intuir, que trata-se de uma batalha. Então trata-se de uma guerra espiritual só pela palavra, só pela a personalidade de cada verbo que nosso Senhor Jesus Cristo emprega. Não vim trazer a paz, mas a divisão. E nesse sentido, nós precisamos contextualizar a época em que ele falou essas palavras. Trata-se de um ambiente cultural muito envolvido pelas práticas, no dizer da linguagem bíblica, de práticas pagãs. Então, de Abraão ao nascimento de Jesus Cristo, como já falamos em outros cultos, nós temos 42 gerações. São 42 gerações de toda a história do povo de Israel até chegar ao Cristo. Então são mais de um século de intercâmbio espiritual e ensinamento. Nesse sentido, nós podemos perceber que a época de Cristo havia várias religiões, várias práticas religiosas, a maioria delas pagãs. Então é nesse momento que o Cristo ele vem trazer essa palavra, porque a princípio já parece um paradoxo, um contrassenso, ele, o Cristo, como príncipe da paz, embaixador do amor, ao mesmo tempo ele trazer essa palavra de que não veio trazer a paz, mas a guerra. E especificamente, ele se dirige mais precisamente ao Instituto Família. Então, como lemos, pai ficará contra filho, nora contra sogra, irmão contra irmão, porque era o ambiente daquela época, que não é diferente do de hoje. Mas trazer uma nova religião, uma nova mensagem espiritual, ainda mais como a que ele trouxe em nome do amor, seria inevitavelmente mexer nos interesses daqueles que mantinham aquelas outras práticas religiosas, não mais por convicção, mas pelos seus próprios interesses. Então, o Cristo, com essas palavras, ele já estava predizendo que todo aquele que passasse a professar a fé nesses novos ensinamentos, nesse novo jugo, ele como doutor da lei, reconhecido não
pelas instituições religiosas da época, mas pelo coração daquele povo sofrido em busca de um verdadeiro entendimento espiritual. Ele sabia que ia trazer divisão, inclusive e principalmente no seio das famílias, família aqui como uma instituição social. Por que falamos família aqui como uma instituição social? Nós trabalhamos, meus irmãos e minhas irmãs, amém? Num culto anterior, o conceito de família, a finalidade do casamento, do divórcio, a carta de demissão que Moisés autorizou, que o homem desse à esposa. Nós trabalhamos tudo isso, e o próprio Cristo, não há registro dele ter constituído uma família que é eleita, entre aspas, como a família ideal, como a família perfeita. Então seria até um contrassenso. Obrigado por avisar que continua o áudio, então vamos continuar em frente. Então, nesse sentido, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é extremamente profunda e de suma importância, porque ele já estava profetizando o que iria acontecer com todo aquele que que passasse a professar sua fé. Então, quando ele diz que veio trazer a divisão, que não veio trazer a paz, é porque sua palavra, seus ensinamentos para a conserva cultural da época era como uma verdadeira espada. Sua palavra era como fogo que iria purificar, iria tirar, destituir, desconstruir todo o azedume, toda a gordura que impedia, entre aspas, o entendimento mais cristalino, o seu entendimento mais cristalino dos seus ensinamentos. Eu vou então reiniciar, mas como estão dizendo que o áudio continua, nós vamos dar continuidade. Meus irmãos e minhas irmãs, essa palavra de nosso Senhor Jesus Cristo não vem trazer a paz, mas a divisão. Ela precisa ser analisada a partir de uma observação do contexto sócio-histórico-cultural da época. Aí sim, nós vamos entender e conseguir trazer para os dias de hoje. Seja bem-vindo, Assis, seja bem-vindo, Simone, todos sejam bem-vindos, todas sejam bem-vindas. Nesse sentido, nós vamos compreender que nosso Senhor Jesus Cristo, ao falar que veio trazer a espada, que não veio trazer a paz, ele estava muito consciente de que todo aquele que passasse a professar, a acreditar, a buscar o entendimento de seus ensinamentos, isso ia provocar uma revolução individual e, consequentemente, isso ia provocar uma divisão dentro do seio da própria instituição chamada família. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, aquela época, professar a fé em Cristo era uma questão de vida ou de morte. Então, vejamos que hoje, pelo menos no Brasil, a partir do arcabouço jurídico, nós temos o nosso direito de crença e, inclusive, o nosso direito de não ter crença nenhuma. Mas nem sempre foi assim. E a época do Cristo, a configuração era esta: várias crenças, muitas delas pagãs, e o mais interessante é observar que o povo, a grande maioria do povo, seguia aquela crença, mesmo as, entre aspas, pagãs, mas seguia de boa fé, dentro do exercício da fé como uma instância, como uma categoria,
ontológica da existência humana. Mas o Cristo, ele estava dizendo essa palavra também e principalmente para os líderes religiosos que mantinham essas outras crenças como meio de dominação do povo, não como uma convicção, mas fazendo uso da boa-fé das pessoas para se manter em seus lugares, tirando com isso benefícios econômicos, emocionais, políticos e de todas as outras ordens que possamos imaginar. Nesse sentido, a gente percebe que a palavra do Cristo é uma verdadeira espada, uma espada que traz a clareza para a consciência, uma palavra que traz uma iluminação, nos dando condição de refletir, de pensar, para que não sigamos cegamente uma fé religiosa extremista que leva mais ao adoecimento, à inconsciência, do que solavanca o verdadeiro desenvolvimento do ser humano nessa instância da fé como uma categoria ontológica, como algo que nos constitui enquanto consciência em desenvolvimento. Nós sabemos que antes de Cristo, Sócrates e seu discípulo, posteriormente, Platão, eles já lançaram pensamentos, reflexões que também traziam consigo o estandarte de princípios atemporais, princípios de libertação, princípios que trazem verdadeiros fortalecimentos, que trazem uma tenacidade para a consciência do ser humano. No entanto, Sócrates e Platão fizeram sua semeadura para um povo extremamente inteligente para a época, mas que não tinha ainda condição de absorver as sementes desses princípios, pois esses princípios do Cristo, ao adentrar na alma humana, são como verdadeira espada de luz, espada da reflexão. E onde tem espaço para reflexão, gera-se divisão, porque vai se mexer em interesses escusos, estabelecidos com análise e interesses totalmente diferentes daqueles que verdadeiramente libertam a alma humana do jugo da opressão. Então, séculos depois, mais ou menos uns 4 séculos, o Cristo traz palavras, princípios, mas não necessariamente limitado ao arcabouço filosófico, mas trazendo a dimensão do aconchego da espiritualidade no seio desse ninho que foi tecido a partir de 42 gerações, ou seja, de Abraão ao nascimento de Jesus Cristo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a guerra na terra, trazendo derramamento de sangue, ela não tem nada a ver com a espada que o Cristo trouxe. O derramamento de sangue em nome do Cristo, ele se deu desde a sua época, a partir do derramamento de seu próprio sangue. A época posterior, a Baixa Idade Média, a Alta Idade Média. Roma, ao se desconstruir em suas ruínas, justamente por se manter politicamente, belicamente, a partir da opressão dos demais povos da sua época, Roma se aportou numa estrutura religiosa dessas 42 gerações e fez uso da fé de pessoas humildes,
e aí ela se apossou, colocou suas estruturas em ruína, suas estruturas políticas, fazendo agora uma nova maneira de explorar, de oprimir as pessoas em nome do Cristo. Mas essa opressão não tem nada a ver com a palavra do Cristo. Na Idade Média, as cruzadas, os derramamentos de sangue, que foi maior que todas as guerras provocadas por conflitos políticos, também não tem nada a ver com a espada do Cristo, que é a espada do esclarecimento, a espada da verdade, a espada da reflexão. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, essa palavra do Cristo, ao ser compreendida de maneira reflexiva, de maneira crítica, ela é atemporal, ela está nos dias de hoje mais atuais do que nunca. Portanto, a Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor celebra, consagra e festeja a vivacidade do Espírito da Palavra do Cristo, hoje aqui lida em Mateus capítulo 10, do versículo 34 a 36, e em Lucas capítulo 12, 49 a 53, mais viva do que nunca. Portanto, a palavra de Cristo não vem trazer a paz, mas a divisão. Significa que sua palavra da verdade, da fé, da reflexão, ao entrar em nosso coração, em nossa consciência, nós vamos com firmeza, com respeito, com amor, nós vamos nos posicionar, seja dentro da nossa própria casa, enquanto instituição familiar, a despeito de sua configuração, nós vamos nos posicionar na sociedade, nas instituições onde participamos, porque a sua palavra não é uma palavra de religiosidade extremista, não é uma palavra que vem aprisionar a consciência humana, é uma palavra que vem alavancar o desenvolvimento da nossa consciência, pois é uma palavra que vem delimitar. Essa divisão é a delimitação do espaço vital que nós precisamos para exercer o nosso livre-arbítrio, para assumir as consequências das decisões que tomamos, pois esse é o caminho da responsabilidade, esse é o caminho do desenvolvimento. É um caminho de luta, é um caminho de batalha, mas é um caminho também de vitória. Porque ao se posicionar, nós provocamos o desenvolvimento nosso e de quem está ao nosso lado, desde que cada um também se permita essa relação de crescimento, de desenvolvimento. Parafraseando um médico psiquiatra que viveu nas terras de Minas Gerais por mais de 50 anos de trabalho na seara da psiquiatria, parafraseando esse médico, ele diz que a palavra de Cristo é um profundo tratado de psiquiatria e psicologia, porque trata de como entender, refletir as instâncias que promove o crescimento, o desenvolvimento de princípios que desde a antiguidade nós buscamos compreensão. Princípios da verdade, princípios do amor, princípios da consciência, princípios da prática da virtude, e é sempre um desafio nosso de cada dia, de cada instante, fazer o exercício da reflexão, desenvolver a paciência, desenvolver a tolerância, alargar nossa consciência, chamar sempre para o diálogo, porque é compreensível, devido à educação que recebemos, na cultura que participamos e desenvolvemos, é compreensível a tendência de ir para o comodismo, para que não nos esforcemos
porque isso vai demandar energia, posicionamento, força, mas é nesse lugar que nós vamos construindo a nossa identidade, a nossa personalidade, nos respeitando, respeitando o outro e abrindo espaço para que essa espada que o Cristo veio nos trazer possa cada vez mais fazer o acolchamento no pulso da nossa existência, para que possamos atuar com destreza, com habilidade, com sabedoria, sabendo distinguir aquilo que verdadeiramente faz sentido para a nossa existência e assim fazendo parte das questões necessárias para o nosso desenvolvimento e aquilo que constitui, ao olhar clínico da palavra do Cristo, uma grande ilusão por não se sustentar frente a uma reflexão mais precisa daquilo que verdadeiramente nos interessa para o desenvolvimento espiritual e aqui especificamente para o desenvolvimento da nossa fé em Cristo, Ele como estandarte, como desbravador dessas instâncias que fazem parte da nossa existência, as quais nós temos sede, porque essas instâncias, essas categorias, elas têm sabor de vida e nós podemos sim comprovar na nossa vida prática, na nossa vida diária. Estão falando que está travando, eu não sei, o áudio também está travando? Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, é nesse sentido que a Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor celebra em mais um culto a palavra do Cristo quando ele diz: não vim trazer a paz, mas a divisão. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos dar continuidade para concluir esse tema e, se for necessário, nós retomamos esse tema em um outro momento. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a compreensão dessa palavra do Cristo, em síntese, a compreensão dessa palavra do Cristo aparentemente, ela pode nos trazer conflito se a gente correlacionar o Cristo com a imagem de um sanguinário que veio trazer a espada, que veio justificar a morte em nome de sua mensagem. Jamais. A palavra do Cristo, ele como príncipe da paz, como embaixador do amor incondicional, é uma palavra que, quando a gente permite, penetra a nossa alma e vai provocando reestruturações de tudo aquilo que nos disseram e que muitas das coisas que nos disseram se transformaram em crenças limitantes, e essa espada, a espada da verdade, do esclarecimento, a espada do amor, ela vem nos trazer um claro em nossa consciência para que a nossa fé seja iluminada pelas luzes do amor, da verdade, e não pelo entendimento ou desentendimento de uma fé religiosa extremista, sectária, que vai provocar em nós ódio, violência e tantas outras circunstâncias que não tem nada a ver com a espada da verdade, do amor que o Cristo nos traz. Então, o que fazer quando em minha família, em meu nicho social,
essas palavras possam trazer desentendimento. Nós podemos trabalhar o respeito ao outro, pois se esse esclarecimento que hoje a Igreja Revolucionária se posiciona em verbalizar o entendimento sobre essa passagem da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que bom que você já conseguiu compreender. Mas vamos ter paciência a respeito pelas demais pessoas que essa palavra ainda traz dúvida, traz confusão, não pela mensagem do Cristo, mas pelas diversas interpretações a partir dos diversos ensinamentos que nos passaram e que, de certa forma, constitui a nossa percepção de entendimento da existência e, dentre esse entendimento da existência, o exercício também da nossa fé. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs, esperamos que essas palavras de hoje, do culto de hoje da Igreja Revolucionária, Jesus Cristo Redentor, a Igreja do Trabalhador e da Trabalhadora, possa trazer uma contribuição, uma reflexão para o nosso entendimento sobre o tema de hoje. E vamos agora fazer a oração final do nosso culto, e desde já agradecemos a cada um de vocês, agradecemos e estendemos o nosso respeito a todas as religiões, a todas as escolas de fé que existem. Recebam da nossa parte aqui, da Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, o nosso respeito, o nosso amor, o nosso carinho. Amém? Quem quiser pegar um copo de água para que possamos fazer a oração, pedindo e implorando a nosso Senhor Jesus Cristo, por sua misericórdia, por sua graça, por seu amor, para que essa água, pela nossa fé, possa ser abençoada, nos trazendo um revigoramento para a nossa consciência, para o nosso campo de força, para o nosso corpo físico, nos trazendo luz, vigor, alegria e energia positiva. Amém? Senhor Jesus, nós agradecemos por mais um culto na Igreja Revolucionária, tua igreja, e essa igreja que cresça em nós o entendimento. A partir de 1 Coríntios 3, 16, 18, nós somos a tua igreja. Todas as limitações, dificuldades, dizem respeito à nossa constituição, e pedimos nesse momento que tua sabedoria, que teu amor, que tua força, que tua luz, como uma espada, possa adentrar a intimidade de nossa constituição, trazendo clareza, trazendo saúde, trazendo mais fé, mais vigor, e que possamos abrir os olhos dos nossos espíritos para enxergar a luz da verdade que tu viestes trazer em nome de nosso Pai Criador, quando se colocou como o caminho, a verdade e a vida. Que possamos expressar: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, porque eu estou em Cristo e Cristo em mim. Que possamos cada dia, com consciência, com firmeza no pensamento, com amor e alegria no coração, sentir a verdade de tua presença em nosso sangue, em nosso espírito, e que isso se transforme em luz em nossos olhos, e como faróis possamos enxergar a vida com as luzes da verdade, com as luzes do amor. Abençoa esta água, abençoa nossa família, abençoa onde estivermos, para que possamos ser sal da terra, para que possamos ser luz neste planeta que gravita nesse universo, nesse cosmo, que possamos ser uma lamparina de Deus onde estivermos, seja de dia, seja de noite, seja em sonhos, seja onde for,
que nosso Pai Criador nos permitir que possamos, na relação com nossos companheiros e companheiras, com nossos filhos e filhas, ser uma espada da verdade, ser uma espada da luz, seja uma espada do amor, reconhecendo nossos limites, nossas fragilidades, e que isto seja motivo de fortalecimento para que possamos nos desenvolver a cada dia, a cada instante, segundo a tua verdade, os teus ensinamentos que vêm da intimidade de Deus, nosso Pai Criador. Amém? E assim, meus irmãos e minhas irmãs, agradecemos a presença de cada um de nós aqui nesse culto que nós construímos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Redentor, e que possamos nesta semana ter uma semana de trabalho, de vida, de vigor, de luz, uma vida com gosto, com alegria e com amor. Desejamos a todos muita luz, muita paz, muita energia, desenvolvimento em nossos trabalhos, em nossas atividades e em nossa existência.